Olá, minha filha, meu filho, amigos de Umbanda. Aqui quem vos fala é Pai Carlos. Hoje nós vamos falar sobre... O tema é médiuns inconscientes. Bom, é um tema um pouco delicado falar sobre mediunidade inconsciente. Porque, em primeiro lugar, a gente ouve muito mais falar, principalmente nos dias de hoje, sobre a mediunidade consciente, não é? Aquele que você tem ali, ou tem total consciência, ou você tem flashes, pedaços de lembranças da tua incorporação, do dia que você fez o atendimento ou do dia da sua gira. Vai de médium para médium. Então, hoje em dia, eu digo hoje em dia porque eu sou do tempo que se ouvia muito falar da mediunidade inconsciente. E hoje em dia é o contrário, você ouve muito mais falar da mediunidade consciente. Então, há uma grande dúvida, não aconteceu comigo. Devo acreditar, devo achar que é possível alguém ser um médium totalmente inconsciente? Bem, a gente tem antes de tudo que entender que nós estamos falando de energia. A gente está falando do mecanismo entre a energia e o corpo. Quando eu falo corpo, exatamente da sua mente, não é? Do seu cérebro, porque tudo o importante do nosso mecanismo como médium, a nossa maior ferramenta que nós temos é justamente o nosso cérebro, aonde ali é, como eu sempre digo, a antena parabólica, não é? Que puxa, é o que vai ali buscar a energia, fazer a conexão. Por que a gente cuida tanto do nosso ori, da nossa coroa? Da nossa coroa, dependendo de onde você venha, qual seja a Umbanda, não é? Então, por que a gente cuida tanto? É justamente porque por aqui nós recebemos, aqui está o nosso orixá, aqui está o nosso guia, aqui está a nossa força. Então a gente tem que entender, a gente não pode taxar. Dá mais porque nós não somos todos iguais, não é? Eu sempre digo que um terreiro, o dirigente está lá dentro, está fazendo o seu trabalho, não é para construir ou fazer cópias, réplicas dele mesmo. Não, um dirigente, um pai de santo, ele está à frente de uma casa de Umbanda para ajudar o desenvolvimento daquele filho. Então, o médium que é inconsciente, provavelmente ele se manifesta, a maioria das pessoas, eu já ouvi vários casos, que se manifesta mais ou menos com 7 ou 9 anos de idade, a sua primeira incorporação. E aí por diante. Só que a gente tem que entender, o médium inconsciente de já traz toda a sabedoria de uma ancestralidade. Bem, o que ele vai trazer, na maioria das vezes, é o conhecimento daquela entidade que ele está recebendo. E provavelmente ele vai receber uma entidade somente, um guia somente, tá? Até ele começar a ter um estudo, um desenvolvimento, um conhecimento para poder abrir o leque, abrir ali os caminhos para que outras divindades possam vir auxiliar ele na sua jornada. Bom, o porquê que o médium inconsciente tem que ter ali também um estudo, tem que participar de uma casa, precisa estar dentro, como eu sempre digo, de uma tribo. O que eu quero dizer de uma tribo? Estou falando de Umbanda. Então, quando eu falo de uma tribo, eu falo pertencente a uma casa de religião. Por quê? Porque lá dentro você vai ter toda um estudo, todo um desenvolvimento,
todo um passar de conhecimento teórico sobre uma ancestralidade, para que aquela cabeça comece a ter informações. Eu sempre digo aos meus filhos que a gente tem que entender que o médium é como se fosse uma biblioteca, não é? Com estantes, prateleiras, e a gente precisa preenchê-las. Por quê? Porque quando a gente preenche esse quarto, essa prateleira, essa estante, a tua entidade vem e consegue reconhecer aonde está ali ela situada, aonde ela vai poder trabalhar de uma forma mais certa, mais correta, onde ela vai poder ajudar de uma maneira correta aquela pessoa que está na frente dela. Porque às vezes você vai num terreiro que você conversa com um filho ou uma filha que está iniciando um trabalho. Você vê ali que tudo parece muitas das vezes que é a mesma coisa, parece que acabou se você falar com outro filho ou uma outra irmã, parece que foi tudo meio que parecido, que foi dito, que foi falado. Aí você acaba pensando que aquela pessoa estava ali mistificando, de alguma forma, se deixando levar pelas suas emoções e que não era uma entidade. Muitas das vezes não é isso que acontece. Muitas das vezes é que aquela entidade ela não se encontrou numa ancestralidade. Aí vem a importância de ser pertencente a uma ancestralidade. Não é porque eu queira fazer ali ou contar, eu sou daquela casa, ancestralidade dela isso e aquilo. Não, não é isso. Tudo que a gente aprende, tudo que a gente absorve e vai adquirindo ao longo da nossa caminhada mediúnica é justamente são ferramentas para que essas entidades possam ajudar. Então, como você não é um médium consciente, é inconsciente, a sua entidade, a sua divindade, literalmente vai agir por ela mesma, por ela própria. Não é? Mas tudo que você aprendeu, tudo que você buscou, está fixado no seu cérebro, está enraizado. E a gente tem que entender que, por mais que você não se lembre, quando uma entidade vem à Terra, que usa o seu corpo para trabalhar, ela está usando uma parte dos seus conhecimentos para se achar, se localizar, né? Vamos ali dar um exemplo. Vem uma entidade divina. Então ela chega num quarto vazio, não encontra as suas ferramentas, não encontra ali os seus apetrechos, não encontra nada que possa, de alguma forma, dar identificação a ela naquele corpo. Então, como é que eu posso trabalhar sem as minhas ferramentas? É a mesma coisa do que um médico sem as ferramentas dele, um arquiteto sem as ferramentas, um enfermeiro. Então é por isso a importância da ancestralidade, mesmo você sendo médium inconsciente. E assim, não podemos duvidar nunca, só porque uma pessoa virou e disse assim, eu não me lembro. Tem gente que já se passou e já conversou comigo e disse, a pessoa não quis, foi dar o seu parecer sobre o assunto e preferiu dizer que era inconsciente. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que entender que você não pode julgar ninguém, nenhum médium, nenhuma pessoa que está dentro de uma religião, nenhuma casa
pelo seu processo, pelo seu conhecimento, pelo seu embasamento. Nós estamos falando de Umbanda. Umbanda, ela tem vertentes, ela tem caminhos. Claro que não podem fugir muito às regras e às vias de fato, porque estamos falando de um sagrado, mas quando falamos de energia, respeito, amor, fé, caridade, e se esta casa possui essas qualidades, então não julgue. Porque, em primeiro lugar, é você que está fugindo dessas qualidades que a Umbanda traz muito concentrada, muito embasada para justamente ajudar o próximo. Então, quando você faz isso, você está questionando a sua própria mediunidade. Não é porque você é consciente e que talvez você ache que isso é favorável para você, que você pode julgar um médium inconsciente e dizer que ele está lhe mentindo. Porque isso tudo são ferramentas de uma década, de um tempo. Como eu disse, eu quando comecei, o normal era ser um médium inconsciente. Até mesmo as pessoas poderiam até ser conscientes, mas elas tinham vergonha de dizer. Mas nós abrimos portas, nós abrimos fronteiras para o entendimento, e hoje muita coisa a gente já consegue entender que não é tão ferro modo como era antigamente, mas não podemos julgar. Então, assim, o inconsciente, ele existe, ele pode até não existir de forma de você não lembrar, esquecer tudo, talvez muito pequenos ou fragmentos. Só que a pessoa falar, eu me lembro de fulano sorrindo, mas não lembra o contexto, então ele prefere muitas das vezes dizer eu sou inconsciente do que ficar mentindo. Aí quem está sendo mais verdadeiro nessa opinião? Aquele que pega um sorriso e conta uma história sem saber o motivo daquele sorriso, porque você pode sorrir por uma felicidade ou estar sorrindo de uma desgraça alheia. Então, tudo é um contexto, a gente deve analisar, a gente deve entender, principalmente os novos dirigentes, em entender os seus filhos. Muitas das vezes você tem todo o conhecimento, mas não tem ainda a prática. Então, cada pessoa que vem para dentro da sua casa, ela tem uma forma, ela tem uma história, ela tem um sofrimento por trás disso. Então, até nisso a gente tem que entender, porque existem médios que querem apagar, eles querem totalmente esconder a sua mediunidade e já preferem dizer, não, eu sou inconsciente. Você tem que vestir o hábito conforme você o possua. Se você possui desse jeito, vamos ajudar a vestir este hábito, a se encontrar e fazer o bem da melhor forma possível através da ferramenta que Oxalá lhe deu. Então, assim, os médiuns inconscientes também existem. É uma ferramenta dada por Deus. Deus sabe o porquê ele fez alguns médiuns conscientes e outros inconscientes. Se para bem ou para mal, eu acho que está muito mais a ver com a prática, nem tanto com a entidade, porque a entidade, tendo um conhecimento, tendo a base, tendo um médium muito bem estruturado, ela vai trabalhar tão bem com o médium inconsciente, assim como o médium consciente. Bom, espero ter levado bem este assunto a você que está aí do outro lado. Se você tiver alguma dúvida, se você for um médium inconsciente, tiver algum receio a quanto isso, tiver alguma dúvida,
pode me perguntar abaixo deste vídeo, que eu vou ter o prazer de responder. E é como eu sempre digo, o primeiro passo é você quem dá, o segundo daremos juntos. Gostou do vídeo? Compartilhe, se inscreva no canal, aperte o sininho para sempre estar atualizado e gratidão, 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 muito obrigado.